Anúncio impactante, mais uma postura de Leila Pereira que deixa o torcedor vascaíno animado com o futuro. Tem Flamengo se desesperando, inclusive, com essa parceria. O rival tá com medo do Vascão. Além disso, aqui nesse Fala Gigante eu vou trazer também informações para você importantes sobre essa partida entre Vasco da Gama e Fortaleza, que vai acontecer já já dentro da Arena Castelão. Mas, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, falar logo, né, sobre o nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente com você, este Fala Gigante, né, falando com relação a toda essa polêmica envolvendo Vasco, Flamengo e Crefisa, que ganhou muito holofote, né, nessas últimas horas de quarta-feira. A primeira informação que eu tenho a trazer a vocês sobre isso foi mais uma atitude da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que deixa o torcedor vascaíno com essa pulga atrás da orelha, né? Se já não bastasse o interesse de Leila Pereira e José Roberto Lamáquia de comprar a SAF Cruz Maltina no ano passado, se já não bastasse o interesse de Leila Pereira e José Roberto Lamáquia através da Crefisa de estampar a marca nos name rights de São Januário, se já não bastasse, há poucas semanas atrás, o empréstimo no valor de 80 milhões de reais feito pela Crefisa ao Vasco da Gama, que hoje está esperando, né, a aprovação judicial para ser feito ao nosso Cruz Maltino, hoje tivemos aí a informação que em meio a tantas polêmicas, em meio a tantas dúvidas, né, e até algumas certezas dessa parceria existente entre Vasco da Gama e Crefisa, a Leila Pereira emprestou ao Vasco da Gama mais uma vez o seu avião, a sua aeronave. Modelo Embraer E190E2 foi utilizada pelo Vasco da Gama para ir do Rio de Janeiro ao Ceará. A aeronave saiu de São Paulo na noite de ontem, saiu de São Paulo, né, na manhã de ontem, chegou ao Rio de Janeiro ainda de manhã e logo em seguida pegou um voo em direção ao Ceará. Mais uma vez, o Vasco da Gama utilizando o avião da Leila Pereira para viajar no Brasileirão. Algo que deixa, sem dúvida nenhuma, o torcedor vascaíno com essa pulga atrás da orelha e o torcedor palmeirense completamente revoltado por saber que a sua presidente está emprestando um avião dela, que muitas vezes o próprio Palmeiras utiliza, e o emprestando para outro rival. O Vasco é um rival do Palmeiras no futebol brasileiro. E tudo isso se chateia o torcedor do Palmeiras, dá medo ao torcedor do Flamengo. A parceria entre Vasco da Gama e Leila Pereira é algo que tira o sono do presidente do rival, o BAP. Em entrevista concedida nessa quarta-feira ao UOL, o BAP ele falou sobre o empréstimo que a Crefisa fez ao Vasco da Gama. Ele cita esse empréstimo como algo imoral e dá até a entender que aquela derrota do Vasco para o Palmeiras em São Paulo dentro do Allianz foi uma derrota orquestrada, ou seja, o BAP dá a entender que o Vasco perdeu aquele jogo, entregou aquele jogo para receber os 80 milhões. Se liga só nas falas do presidente do Flamengo. O dinheiro, a garantia, as ações do negócio.
Rodrigo, não precisa dizer para bom meia. Isso é muito básico no mundo corporativo. O movimento é muito claro e ele não superou a barreira dos 20%, porque esse seria um gatilho para você ter que ser considerado, por exemplo, uma parte que não é só financeira. É como se você estivesse realmente botando um pé dentro do clube. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que isso é um movimento, né, de desembarque de um clube para você embarcar em outro daqui a pouco. Eu não tenho a menor dúvida disso. Você vê problema dentro do contexto do futebol. Eu acho que nós temos um caso de conflito clássico aí. Como é que pode? Quem é dono de uma empresa, que trabalha num clube, cujo maior patrocinador era esse, que é credor de um outro clube, que a garantia são as ações. Detalhe, isso tudo ser anunciado no dia que o Vasco perde de 3-0 para o Palmeiras, em 20 minutos. Eu acho que isso é complexo. Mas legalmente não tem problema, né? Eu acho que tem algumas coisas que é ser feita a mulher de César, né? Não precisa ser honesta, tem que parecer honesta também. Então, para quem se posiciona como baluarte da correção, como é que fica isso aos olhos de todos? Eu acho que isso não pode. São dois clubes de grandeza nacional, são dois dos clubes de 5 maiores torcidas do Brasil, tá certo? Que disputam competições comuns, como Copa do Brasil, Brasileiro. Como é que faz uma relação dessas? Eu entendo que isso aí, na minha opinião, isso tem um conflito intrínseco ali. Tá vendo aí, amigo vascaíno, que atitude vergonhosa, né, do presidente do rival, e mais do que nunca mostra o que eu falei com vocês lá na introdução do vídeo. Há um medo por parte do Flamengo em ver o crescimento do Vasco da Gama. O Botafogo ganhou a Libertadores do ano passado, o Fluminense ganhou a Libertadores do ano retrasado, mas basta o Vasco da Gama voltar a figurar entre os principais clubes do futebol brasileiro que o rival já começa a ficar agoniado. E o Vasco, é claro, respondeu às falas do presidente BAP do rival através de uma nota oficial. Então, abre aspas, o Vasco da Gama repudia frontalmente a postura do presidente do Clube de Regatas do Flamengo por fazerem insinuações e ilações irresponsáveis e completamente desconexas da realidade em relação a temas que nada dizem respeito à instituição da qual é mandatário. Tal fato, além de não surpreender, certamente tem o intuito de desviar a atenção da opinião pública de assuntos ligados à conduta do seu próprio clube no mercado. Dito isso, o Vasco reafirma publicamente que conduz todas as suas decisões com total transparência, lisura e seriedade, valores que se manterão irretocáveis mesmo diante de atitudes lamentáveis como essa. BAP, fica calmo, é o medo ou o respeito? E eu digo, é os dois. É medo do retorno do Vasco da Gama e o respeito que o Flamengo tem pela grandeza do nosso Cruz Maltino. Mas calma, que nem começou, BAP. Fica tranquilo, eu imagino se um dia definitivamente a Crefisa comprar o Vasco da Gama. Se a Leila Pereira em São Paulo, no Palmeiras, já assusta o BAP, quem dirá no Rio de Janeiro comandando o nosso Vascão. Mas deixe aí a sua opinião nos comentários. E bom, amigo, vamos embora para a segunda parte, né, desse Fala Gigante, falar, é claro, sobre essa partida entre Vasco da Gama e Fortaleza, porque já às 9h30 da noite, Vasco e Fortaleza se enfrentam por um jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, 28ª rodada do Brasileirão. O Vasco que entra em campo dentro, né, da Arena Castelão com um grande tabu na mesa. O Vasco há 20 anos não vence o Fortaleza dentro do Ceará. Mais de 20 anos que isso não acontece. A última vez foi lá em 2003, quando o Vasco venceu o clube cearense pelo placar de 1-0, com um gol marcado pelo Marcelinho Carioca. Foi a última vez, há 22 anos atrás, que o Vasco venceu o clube cearense dentro do Ceará. De lá para cá foram 8 partidas entre Fortaleza e Vasco, tendo, né, o clube nordestino como mandante, 4 vitórias do Fortaleza e 4 empates. Um tabu gigante na mesa. O Vasco, que vive um momento melhor, sem dúvida nenhuma, do que o clube cearense. Vasco vem de uma vitória pelo placar de 4-3 contra a equipe do Vitória dentro de São Januário. O Vasco está a 8 pontos da zona do rebaixamento e a 10 do G6, da zona de classificação para a pré-Libertadores. Um momento muito bom, um clima leve e vem de uma semana cheia de treinos. Hoje, há uma grande expectativa para que o técnico Fernando Diniz surpreenda o torcedor Cruz Maltino. Diniz tem um novo plano
para o jogo desta noite. A saída de Verratti é praticamente certa. Se antes a vaga, no time titular era certeza absoluta para o atacante argentino, hoje já não é mais. 7 jogos sem marcar, um grande jejum, e hoje ele deve ser opção no banco de reservas. A grande expectativa é que o Andrés Gomes comece no setor ofensivo ao lado de Ryan e Nuno Moreira, formando esse trio ofensivo e entrando na vaga do atacante argentino. Mas olha, amigo, durante esse período aí de 7 dias cheios de treino por conta da data FIFA, o técnico Fernando Diniz não testou apenas o Andrés Gomes no ataque, como também o GB. E hoje não será surpresa se o herói da partida contra o Vitória, com um gol marcado nos minutos finais, entre na vaga do atacante argentino Pablo Verratti ao invés do colombiano Andrés Gomes. Ambos, Andrés Gomes como GB, se destacaram nas atividades e despertaram ao técnico Fernando Diniz essa pulga atrás da orelha. Hoje é a principal dúvida: qual será o atacante titular? Andrés Gomes ou GB? Internamente, entende-se que o GB é um jogador de mais presença diária, tem entrosamento com o Ryan, que hoje é o grande nome desse setor ofensivo do nosso Vascão. Já o Andrés Gomes é um atleta que dá mais movimentação e velocidade à equipe. Mas a entrada do colombiano acarretaria também na mudança de posicionamento do Nuno, Nuno atuaria numa dupla por dentro com o Coutinho. O Vasco jogaria muito mais num 4-4-2, com o Andrés Gomes entrando, do que num 4-3-3, Caso o Andrés Gomes entre aí no setor ofensivo do nosso Cruz Maltino, o Vasco jogaria com o Nuno aberto pela esquerda e o Coutinho mais por dentro ali, ambos mais centralizados, e Andrés Gomes e Ryan formando uma dupla de ataques. A ver, amigo, essa é a grande dúvida, mesmo, do setor ofensivo do nosso Vascão. Comparação ao restante das posições, praticamente certo. Léo Jardim no gol, Puma na lateral direita, Cuesta e Robert Renan formando a dupla de zaga, Piton na esquerda, Hugo Moura, Barros e Coutinho formando o trio do meio campo, e Nuno Moreira, Ryan e Andrés Gomes ou GB. Esse deve ser o Vasco para enfrentar hoje a equipe do Fortaleza. Com relação à Fortaleza, a gente, é claro, traz também informações aqui a vocês. O Paulo Matheus, do canal Expresso Tricolor, vem nessa noite de quarta-feira para trazer a vocês tudo sobre o adversário, sobre o lado de lá. Então, Paulo, eu abro espaço aqui no canal para você informar aos vascaínos como chega o Fortaleza para essa partida de hoje. Fala, meus amigos vascaínos, tudo bem com vocês? Paulo Matheus do Expresso Tricolor passando para trazer as informações do Fortaleza Esporte Clube, o adversário do Vasco nesta quarta-feira às 21h30 na Arena Castelão, em jogo válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Fortaleza, que no momento está na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª colocação e sonha em sair da zona de rebaixamento em breve. Para isto é fundamental vencer a equipe do Vasco nesta quarta-feira. E para o jogo contra a equipe vascaína, o técnico Martim Palermo terá mudanças na escalação do tricolor do PC. Ele encerrou a preparação para encarar o Vasco nesta terça-feira e deve promover algumas mudanças na equipe, que terá desfalques e alguns retornos. A maior baixa para o confronto contra o Vasco é o volante Matheus Pereira, o meio-campista, que é considerado o melhor jogador do time, levou o 3º cartão amarelo e cumpre suspensão. Pierre e Pochettino são os principais cotados para substituí-lo no setor ao lado de Lucas Sacha. Por outro lado, Luca Priol e Lucas Crispim estão novamente à disposição após deixarem o departamento médico. O lateral esquerdo Everson iniciou a transição, então ainda não deve reunir condições de jogo. Sem Bruno Pacheco no DM, Gaston Ávila pode ser improvisado de novo na lateral esquerda. Com isso, as opções para a zaga ficam com Kusevich, Brites e Lucas Gazal. Um detalhe importante é que o ponta esquerda Moisés está novamente à disposição e relacionado para a partida após 6 meses e poderá ser, mas não deve começar entre os titulares. Poderá ser relacionado, já está confirmado que ele está relacionado, mas não deve começar entre os titulares. Ele não joga desde o dia 13 de abril, se lesionou na partida contra o Internacional, lesão causada pelo Davidson, Bizarro, Fortaleza 2025.
Dito isto, a provável escalação do Lion deve ser esta que eu vou trazer agora para vocês. No gol, deve ir o goleiro Breno, autor de uma defesa de pênalti que iniciou a reação na virada contra o Juventude na última rodada. Na lateral direita deve ir Eros Mancuso, cresceu muito com o técnico Palermo. A zaga deve ser Emanuel Brites e Kusevich. E na lateral esquerda teremos o zagueiro improvisado Gaston Ávila. No meio de campo, Lucas Sacha e Pochettino substituindo o Matheus Pereira. E o Lucas Crispim deve retornar ao meio campo ali para armar o time. Na frente, Iago Pikachu pelo lado direito, que não é muito um ponta, muito menos um ala, tá jogando muito mais como um meia direita para dar liberdade ao Mancuso para passar, e isso tem funcionado. Pikachu, que é um velho conhecido de vocês, assim como o próprio Lucas Crispim lá no passado. Breno Lopes no lado esquerdo, ponta esquerda, velocista, e no ataque, centroavante, Daverson. Eu não iria com ele, tá? Eu colocaria ou o Lucero ou o Barreiro, que fez o gol da vitória contra o Juventude. Tem algumas alterações aí que eu faria nesse time do Fortaleza pro jogo contra o Vasco, mas é provável que o Palermo monte a equipe do jeito que vocês estão vendo aí. Um 4-3-3 enganoso, que na verdade é um 4-4-2. É uma variação tática que ele tem feito. Beleza, galera? Tamo junto. Ó, dá uma passada lá no Expresso Tricolor, tá? youtube.com/Expresso Tricolor. Aproveita e se inscreve, dá essa moral pra gente seguir nessa parceria bacana com os canais do Vasco. Valeu, falou e tamo junto! Então, como vocês viram aí, né, essas foram as informações do Fortaleza para esse jogo de hoje à noite. Tá animado na vitória do Vascão, amigo? Tá confiante? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Bom, amigo, eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Fala Gigante, o segundo vídeo, né, dessa quarta-feira. Já já eu tô de volta com aquele nosso pós-jogo de Vasco da Gama e Fortaleza, contando muito com a presença de todos vocês. Rapaziada, veio pedir de verdade mesmo o seu like. Não sei se deu pra perceber, eu tô cansado, não acordei bem. Desde ontem eu tô meio assim, nasalado. Acho que eu peguei uma gripe, mas como sempre eu tenho que estar aqui pra vocês, mantendo as informações do nosso Vascão. Então hoje em especial eu venho pedir aquele apoio maior, aquela inscrição, aquele like, aquele comentário que nos dá ainda mais força, né, pra continuar, porque nesses momentos assim é mais difícil ainda. Show? Então, muito obrigado. Já já eu tô de volta. Vamos que vamos. Hoje é vitória Vascão.